Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo semanal de análise dos dados on-chain, especialmente do Bitcoin. Hoje eu quero mostrar um gráfico lindo para vocês que eu não conhecia e descobri recentemente, que agrega vários indicadores que nós vemos acompanhando, mas no mesmo gráfico e dá um overview super interessante. Além disso, eu quero falar de algumas questões relacionadas aos últimos dias em relação ao governo Trump, mas especificamente o que diz respeito a cripto, mais diferente dos vídeos das terças-feiras, que sempre são fechados apenas, única e exclusivamente para os membros. Esse vídeo vai ser aberto, ele vai seguir a nossa mesma dinâmica, principalmente tabelando ali os dados on-chain para a gente entender em que momento a gente está, porque tem muita gente me perguntando sobre como funciona esses vídeos de terça-feira, então eu resolvi fazer esse vídeo aberto. Então, claro, sejam muito bem-vindos quem já é membro do canal e saibam que esse vídeo é exatamente o que eu faço às terças-feiras, de forma exclusiva. Para quem tiver interesse, pode clicar ali embaixo em ser membro, tá certo? Sem grandes enrolações, que a gente tem muita, mas muita coisa para falar, que eu quero mostrar para vocês, só assim para dar já um overview de como vai ser o vídeo de hoje. Esse é o gráfico novo, né, que eu descobri recentemente. Eu adorei ele porque ele agrega vários indicadores que nós temos acompanhado, né, por exemplo, como o MVRV, aqui, o MVRV, o Reserve Risk, a gente já falou também, alguns múltiplos, né? Alguns múltiplos que são o agregado, né, de diversas médias móveis. A gente vai falar um pouquinho sobre esse gráfico. Eu lembrei dele, né? Fazia muito tempo que eu não via ele, quero apresentar ele para vocês. Um aspecto muito importante que a gente também vai falar no vídeo de hoje é a diferença em termos on-chain do Bitcoin a 100k antes e do Bitcoin a 100k agora, que diz respeito principalmente a um processo de diminuição muito drástica das vendas dos long-term holders, né? Então isso significa que a gente chega a 100k, uma demanda muito boa, mas uma pressão de venda muito menor, de forma que nós precisamos de menos dinheiro para o preço subir mais rápido, né? Aqui também é a nossa tabelinha de acompanhamento, né? Então, como funciona para quem ainda não é membro do canal? Esses são alguns indicadores que nós acompanhamos todas as semanas, né? Eles são principalmente o MVRV, Unrealized Profit Loss, Realized Profit Loss, dominância do Bitcoin, o TXO Age Bands. Aqui eu adicionei, a gente não fazia o acompanhamento, mas é o TXO Age Bands entre 1 mês e 3 meses, porque tem um aspecto muito diferente nessa idade. Coinbase Destroy, a demanda do retail, né, do varejo e alguns outros. Eu vou acabar reexplicando um pouquinho desses indicadores para quem ainda não conhece, mas aí a gente tem aqui a métrica de referência de fim de ciclo, né, de cada um desses indicadores, e a gente vai fazendo acompanhamento para entender semana a semana como esse está, né? Então, está muito hypado ou não, ou se a gente ainda tem espaço para crescimento, para a gente entender em que momento que a gente está, tanto no curto, mas também em relação ao próprio ciclo, tá certo? Quero também convidar a todos para essa quinta-feira participar da nossa super live. A descrição na descrição vai estar o link, né? Então, quinta-feira, eu e Flávio estaremos novamente nessa live aí, que deve durar umas 5 horas, com todos esses nomes, descobrindo aí os tokens, as estratégias desse pessoal, tá certo? Agora, sem grandes enrolações, bora analisar o mercado. Em termos de preço, né? Então, aqui a gente está especificamente no gráfico de 1 hora, né? As coisas têm se animado, porque algumas notícias interessantes têm saído. Nenhuma das notícias que a gente estava esperando de fato, né? A gente vai falar quais são as notícias que nós estávamos esperando, mas a gente tem tido algumas notícias bem interessantes que estão saindo, né, nas últimas horas. Então, de alguns ETFs maluco, inclusive de Bonk, de Doge, né? Nós tivemos também o Bank of America dizendo que eles estão prontos para quando os reguladores deixarem eles oferecerem pagamento, né, direto em cripto. Então, tem saído algumas notícias bem interessantes que mostram o apetite do mercado, né, o apetite também institucional, mas aí a gente não tem por enquanto, né, até especificamente às 4 horas, mais ou menos 4h30 de hoje, as notícias que a gente estava realmente esperando, como, por exemplo, né, algum pronunciamento em relação às ordens executivas que tiram as proibições que existiam no mercado cripto até então, alguma coisa, algum pronunciamento em relação à reserva, por mais que nós temos especificamente a empresa de DeFi do Trump comprando Bitcoin e outras criptomoedas. Eu fiz esse Twitter ontem, né?
também para vocês, vou até mostrar aqui, eles já começaram a comprar em nível privado, né? Mas nós ainda não tivemos as notícias, digamos assim, mais esperadas ainda no mercado, né? Em termos, só para vocês saberem do que eu tô falando, né? Então, ontem eles fizeram um pronunciamento, né? A World Liberty do Trump, né? Comprou 47 milhões em Ether. Hoje de manhã eles anunciaram mais uma compra de Ether, 47 milhões em WBTC, 4,7 milhões em AVE, 4,7 em Link, 4,7 em Tron, 4,7 em Ethena, né? Então, esses foram os projetos. Então, a gente tem isso aqui acontecendo, mas não era exatamente isso que a gente estava esperando, né? Quando eu citei ali do que tem acontecido, né? Então, igual eu falei aqui, o Bank of America, né, disse que estão preparados, eles, o mercado financeiro, para aceitar pagamentos em cripto. Nós também tivemos o Saylor, né, anunciando mais uma compra ali de 11 mil bitcoins por 1,1 bilhão. Nós também temos aqui já, só para vocês terem uma ideia, gente, acho que dá 33, eu fiz a conta, né? 33 ETFs esperando para ser aprovados, desde os mais degenerados, igual eu citei. Opa, deixa eu subir aqui. ETF de Bonk, ETF de Doge, né? Umas coisas bem malucas, ETF de Solana, ETFs de empresas que compram Bitcoin. Então, são 33 ETFs aí esperando aprovação. Nós tivemos, né, hoje o site ali do DOGE, né, do Departamento de Eficiência do Governo, atualizando a foto, colocando realmente o DOGE, né? Então, várias coisas extremamente degeneradas acontecendo. Vamos ver se aqui também se é alguma notícia ou se aqui, né, em relação ao que o pessoal tá esperando, a liberdade do Ross, a questão da reserva estratégica, sei lá, suporte à autocustódia, né, e a mineração ali nos Estados Unidos. Então tem aqui, isso aqui já teve um pronunciamento, né, de prevenção, né, dizer que não tem interesse, não vai acontecer as criptomoedas de bancos centrais, né. Então tem várias coisas aí que tem para acontecer. A gente não teve grande desdobramento em relação a isso, mas todas essas outras coisas que já fizeram Bitcoin dá uma animada, tá certo? Mas agora eu quero ir especificamente, então, para os nossos dados on-chain, tá? Que é o objetivo desse vídeo. Então, utilizar as métricas da blockchain para entender como a rede está. Então, bora começar a dar uma olhada para essas coisas aqui. O primeiro aspecto que eu acho que é interessante, né, que é a grande diferença entre o Bitcoin a 100 dólares antes e o Bitcoin a 100 dólares agora, né? Então, aqui, como a gente pode ver, deixa eu mudar isso aqui para o gráfico diário. Né? Como a gente pode ver, o Bitcoin esteve já acima de 100 dólares em 3 situações, né? A primeira vez aqui, essa segunda vez, e nesse momento, né? Nesse momento a gente está há mais dias, digamos, né? Acima dos 100 mil dólares, volatilidade está extremamente em voga, digamos assim, no momento, né? Mas uma diferença muito grande, gente, em relação à primeira vez e também a segunda, né, vez desses 100 mil dólares é a pressão de venda dos long-term holders, tá? Então, aqui é um gráfico que a gente consegue ver isso de forma muito evidente, né? Então, os long-term holders, se você não sabe, long-term holders significa, né, investidores de longo prazo do Bitcoin, que significa aí carteiras que estão acumulando há pelo menos 155 dias, né? Então, esses investidores de longo prazo, quando o Bitcoin atingiu aqui, ó, os 100 mil dólares, né? Aqui foi a primeira vez, deixa eu ver, aqui foi a primeira vez, né? Quando atingiu aqui os 100 mil dólares, eles estavam, tipo, vendendo muito Bitcoin, tá vendo? A gente tava no auge aqui de liquidação dos long-term holders, né? Mas agora, ó, o Bitcoin chega ali, né? Na nova all-time high, com a pressão de venda desses investidores muito baixa. Isso é extremamente bom porque a gente precisa de menos dinheiro para fazer com que o Bitcoin suba mais, porque a pressão de venda está mais baixa, né? Então, esse é um aspecto que eu acho extremamente importante para a gente ter em mente, né? Que a gente consegue ver também isso de uma outra forma, que é a relação, né, dos long-term holders, né? O posicionamento dos long-term holders na rede nesse momento, como a gente consegue ver, né? No geral, quando a gente está nos momentos mais de baixa ali, esses investidores estão comprando. Quando o Bitcoin atinge picos ali, eles tendem a vender, né? Nós tivemos, então, uma grande venda no final do ano, né? E isso não fez com que o Bitcoin perdesse, por exemplo, os 90 mil dólares, o que eu acho que é um indicativo
super interessante, né, do mercado e da força do mercado, mas ainda assim é digno de nota de que essa pressão realmente diminuiu muito, né? Ela tá quase ali, em algum sentido, virando positiva, né? Se nós tivermos long-term holders acumulando Bitcoin em 100 mil dólares, meus amigos, o negócio vai ficar lindo, mas só de não ter a pressão de venda deles já realmente uma mudança do mercado muito, 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 muito positiva, tá? Quando a gente olha o Coinbase Destroy, ele também, em algum sentido, ajuda a gente, né, a ter essa percepção. Então, vocês podem ver aqui que o Coinbase Destroy, né, ele atingiu ali as suas máximas, ele subiu bastante. Acho que a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Não, assim. Ó, ali no final do ano, né, então a gente tava tendo esse Coinbase Destroy subindo. O que que significa, gente? Coinbase Destroy, né? Esse Destroy daqui, destruição, né, é respectivo ao TXO, né? O TXO é um conceito, às vezes, um pouco meio difícil de explicar, né? Mas ele significa saídas não gastas, né? Então, toda vez que você faz uma transação de Bitcoin, ela gera uma nova saída não gasta, que é o seu saldo, né? Mas aí você sabe que a idade, digamos, né, daquele saldo ali, e quando a rede atinge picos muito altos, né, de interesse, as pessoas tendem a movimentar mais as suas carteiras. Então, elas destroem esse UTXO para gerar novos UTXO nessa transação, né? Então, nos momentos de euforia do mercado, no geral, o Coinbase Destroy está mais alto, né? Então, nós tivemos um super pico, né? E isso está diminuindo. Então, a gente está tendo um aumento do preço, uma diminuição da pressão de venda dos long-term holders com um processo de quedinha ali do Coinbase Destroy, que também é uma métrica bem interessante, né? Em termos de MVRV, que nós também acompanhamos sempre, deixa eu só abrir aqui a nossa tabela de acompanhamento também, só um minuto. MVRV, então, para quem não conhece, né, ele representa, né, o market cap por realized cap. Realized cap é a soma dos valores do Bitcoin quando determinadas moedas foram emitidas pela última vez, né? Market cap, né, é preço versus total de moeda em circulação. Realized cap é moedas em circulação vezes a última vez, vezes o preço da última vez que ela foi movimentada, né? Então, quando a gente tá super, super, super na baixa, o realized cap ele vai abaixo do market cap. Quando a gente tá no momento de euforia, ele vai muito acima, né? E aqui a gente tem como referência, a gente está adotando mais ou menos 5, né? Então, na nossa tabela de acompanhamento, a gente tem aqui MVRV, né? A métrica de referência é 5. Deixa eu até adicionar aqui o link para quem depois quiser acompanhar por si mesmo, né? Então, a gente tem aqui o MVRV, a referência, né, dele é 5. E aí a gente faz o acompanhamento, né? Atualmente está em 2,86, então aumentou um pouquinho, né, em relação a semana passada, mas ainda assim está num patamar bem razoável, né? Então, assim, a hora que subir aqui para 4, um pouquinho para 5, a gente vai ter uma ideia, né, de que o Bitcoin está realmente acelerando. Em termos de MVRV, nós não temos grandes insights em relação à euforia, né? Tá tudo ok. Esse gráfico aqui, e aí eu trouxe duas versões dele pra gente, né? Que é o Unrealized Profit Loss, e eu também trouxe hoje especificamente, cadê? Aqui, o Realized Profit Loss, né? Então, isso aqui significa, né? Quanto o Realized, né? É quanto de lucro ou prejuízo não realizado está na rede. E esse aqui é o lucro e prejuízo realizado da rede, tá? Em termos de lucro não realizado, né? Quando o Bitcoin sobe aqui acima desse patamar, né, de 0,6, as coisas começam a ficar realmente animadas, né? Quando a gente olha aqui, deixa eu só ver uma coisa. Aqui, esse pretinho é o preço, né? Esse aqui é o lucro e prejuízo não realizado, né? Então, assim, a gente está se aproximando aqui de 6, né? É a nossa referência na nossa tabela do Unrealized Pros. Aqui tem dois tipos, né? Na verdade, esse aqui só para vocês saberem, né? É a referência da Bitwise, né? A Bitwise tinha publicado um report relacionado a quais eram os indicadores dela, né? De topo.
Bitwise é um grande fundo, né? É de investimento que tem ETF e ela tinha estado no Realized Profit Loss e o deles era 70% estabilizado por alguns meses, né? Então a gente tem referência deles aqui só para saber, eu tô adotando 0,65, tá? Como indicação de topo local ou topo do ciclo, né? Atualmente a gente tá ali, né, e assim, 59, se vocês considerem 70%, depende do gráfico, tá? Cada gráfico, ele acaba mostrando as coisas de um determinado jeito, né? Mas aqui, né, a gente tá mais ou menos em 0,57, deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui. 0,57, que é a mesma coisa que 77%, né, na verdade? Vamos deixar assim, então. Mais fácil. Deu uma subidinha, né, em relação à semana passada, mas a gente ainda não atingiu os patamares ali de 65, 70%, podemos dizer, né? Aqui, daí, o Realized Profit and Loss, né? Então, à medida em que o mercado sobe, ó, aqui nós temos o topo, né? Aqui nós temos um topo. O lucro realizado tem que aumentar, né? Para a gente atingir o topo do mercado, muitas pessoas precisam realizar seus respectivos lucros, né? Aqui, como referência, então, eu tô colocando 50k de referência, tá? A gente vai começar a acompanhar, que é esse patamarzinho aqui, tá? Então, a hora que chegar nesse patamar pra cima dele, a gente vai considerar que tá ficando bem esticado, né? E olha que louco, né? Assim, isso aqui tá um pouco atrasado, né? Especificamente, mas a gente não está lá ainda, né? Esse gráfico ele tem um delay temporal um pouco grande, até acho que a gente vai ter que adotar uma outra fonte, porque a última aqui que a gente tem é 16 de janeiro, né? Então tem 5 dias de delay. Eu considero um delay grande, mas eu vou pegar alguma outra fonte para vocês. Essa aqui também é do Unrealized Profit and Loss, né? Do que a gente estava vendo antes. E aqui é bem legal porque ele separa por tiers, né? Então, assim, essa aqui é a zona de euforia e de greed, né? Que é acima, então, desse 70% ali que a gente estava citando aqui, né? Então, desse 70%, a gente ainda está abaixo desse Unrealized Profit and Loss, né? Então, em relação a esses indicadores até o momento, a gente consegue saber que a gente está um pouco longe, né? Tem um outro indicador que nós estamos acompanhando, que é a dominância do Bitcoin, né? Então, basicamente, a dominância cai nos períodos finais, teoricamente, da Bull Run, né? Eu tô um pouco em dúvida, assim, desse indicador. Eu acho que a Out-Season, nesse ciclo, ela tá tendo um comportamento um pouco diferente, tá? Então, eu tô considerando, assim, se eu acho. Tô considerando esse indicador, porque eu acho que nesse ciclo que a gente tá vivendo, a out-season ela não vai ser mais tão periódica, né? Igual nós tivemos outros momentos, né? Então, um período de 3 meses de performance das altcoins esperando da Bitcoin. Eu acho que as coisas vão ser muito mais curtas e rápidas, né? Então, não sei, mais em termos de dominância, né? Se a gente olhar aqui, então, para a dominância do Bitcoin, olha só, hoje tá subindo bastante, né? Então, eu até já mudou bastante em relação ao que eu tava vendo ali. Mas eu tô meio que considerando que, tipo, abaixo disso aqui, né? Isso aqui tá no gráfico, inclusive. Deixa eu mudar aqui. Período que eu tô olhando um time frame meio errado, na verdade. Tava surpreso, né? O que a gente tá considerando na nossa tabelinha ali de acompanhamentos 48, né? Então é caindo. Inclusive, até um aspecto curioso, né? Porque a Bitwise ela tinha considerado bem abaixo de 48, né? 48 tá. Acho que a gente vai ter que rever esse indicador de novo, porque não tô muito desconfortável. Seria mais ou menos aqui, ó, com o Bitcoin abaixo desses patamares aqui. Cara, eu tô achando que a gente não vai conseguir chegar. Eu acho que esse indicador a gente não vai conseguir acompanhar ele dessa forma, né? Eu já tinha subido o número em relação ao número de referência da Bitwise, mas eu acho que, não sei, talvez a gente vai ter que subir mais um pouco, assim, né? E talvez seja perto daqui a nossa referência, hein? Vamos ver, tipo, por aqui, assim, eu acho que vai ser uma referência, né? Que é ali entre 52 e 50. A gente tinha colocado 48, que é nesse rangezinho aqui, ó. Nesse rangezinho aqui, que é o que a gente estava colocando até agora. Opa! Até agora ali na tabela. Mas eu não sei, eu acho que o range precisa ser
modificado, porque olha só, né? O range deles, assim, era por aqui, né? Eu acho que não sei se o Bitcoin vai chegar a perder essa dominância. Eu acho que a gente vai ter que mudar de novo, tá, gente? Pra 52,50, considerando aqui um super range de baixa, realmente esse 47 de acompanhamento, né? Então, ó, a gente tinha colocado aqui a dominância em 48. Eu acho que eu vou colocar, tipo, 52 a 48 como um range, mas pra gente ficar atento que 52 já é um. Uou! Tem alguma coisa ali acontecendo, tá? Atualmente a gente tá em 59 já hoje ali. Na verdade, porque subiu, né? Eu tinha anotado um pouquinho antes, mas a gente tá ali nesse range ainda, tá longe. O TXZ Age Bands, meus amigos. Aqui as coisas começam a ficar mais animadas, né? É bem interessante que tem uma coisa acontecendo muito, 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 muito curiosa. O TXZ Age Bands, então, o que ele significa, né? É a idade do TXO, né? É a mesma métrica ali para o Coinbase Destroy, né? Se Destroy sendo destruídas o TXOs. Aqui a gente está falando das bandas, né? Das idades do TXO, né? Então, é separado por clusters de idade das moedas, basicamente, né? Quando a gente pensa aqui nesses UTXOs, nós temos um aspecto bem interessante, né? Que quando a gente considera essas moedas, né, entre um dia, digamos, e 3 meses, né, a gente pode considerar que é um momento de grande euforia, né? E no geral, a gente tem um aumento desses investidores mais jovens, digamos assim, nos momentos de euforia do mercado, né? Então aqui, ó, quando o Bitcoin atingiu o time high, no primeiro momento nós tivemos uma euforia, né? E um aumento desses investidores para ali aproximadamente, vamos dizer, 35% da rede, né? Então, os investidores entre um dia e 3 meses representaram 35% ali dos movimentos da rede, né? Na all-time high, ali perto da all-time high, a primeira vez, né, que o Bitcoin chegou ali nos 100 mil dólares, né? Esses investidores, eles chegaram a quase 50%, o que eu considero um número bem alto, tá? Bem alto. Atualmente, esse número, ele caiu bastante, né? A gente tá aqui... Opa, na verdade, eu acho que... Deixa eu ver uma coisa. Só um segundo, vamos ver. Quando eu coloco com esse aqui... Aqui. Que é interessante aqui a gente observar, né? Que esses dois aqui, né? Entre um mês, 3 meses, e 3 meses, 6 meses, eles que estão levando realmente, né? Então, esses de um dia, uma semana e um mês, né? Eles tiveram uma explosão gigantesca ali na primeira vez que o Bitcoin atingiu os 100 mil, aí depois eles tiveram um super topo especificamente no dia 15 de dezembro, né? E começaram a cair. E aí, isso aqui é interessante porque isso contrabalanceia exatamente com o qual. Cadê? Com esse indicador, né? Em 15 de dezembro ali, a primeira vez em que o Bitcoin estava chegando naquelas all-time highs, nós tínhamos um grande número dos investidores mais novos na rede. E nesse momento a gente não tem essa euforia. Então nós temos uma diminuição da pressão de venda e também uma diminuição da atividade dos investidores de curto prazo. Mas quando a gente coloca especificamente 1 mês a 3 meses, 3 meses a 6 meses, quem tem liderado, assim, realmente essa subida, e quase 40% do supply, né, ali, da movimentação destes UTXOs, representam essas carteiras de 1 mês, né? Então, eles que estão ali, e eles são investidores de curto prazo, né? Mas não são tão de curto prazo, então acho que esse é um aspecto digno de nota, né? É definitivamente quem tá movimentando ali a maior parte das moedas é esse cluster ali de idade, né? Os outros clusters, ó, eles não estão tão ativos assim, tá vendo? Então, dando até uma queda em algum sentido. Então, um cluster mais realmente que se movimenta nesse momento é de 1 mês a 3 meses, que é um aspecto interessante pra gente pensar, né? Então, nós tivemos uma queda da pressão de venda dos investidores de longo prazo, mas nós tivemos ao mesmo tempo, nesse momento, uma queda da atividade dos investidores de curto prazo. Então, a rede está melhor em termos de fundamento, mas existe esse aspecto ali dessas carteiras de 1 mês a 3 meses, tá certo?
Aqui a gente consegue ver isso também em algum sentido, né? Porque quando a gente tira aqui, ó, essas carteiras aqui de 6 meses, dessa conta, né? Que é tipo, que é o supply revivido, digamos. Então, que é o supply que estava sem se movimentar e está se movimentando, né? Quando a gente coloca essas carteiras de 6 meses a um ano, o número muda completamente, tá vendo? Ó, a gente com eles, né? Ó, sem eles. O gráfico fica aqui, né? Então, em termos não tão eufóricos, mas com eles fica muito alto, né? Então, essas carteiras de 6 meses, 3 meses ali, estão realmente fazendo, estão sendo representativas, digamos, né? A de um mês, 3 meses e de 3 meses a 6 meses estão sendo o supply mais significativo, né? E aqui é especificamente um supply muito antigo, né? Então, o mais novo é 6 meses, né? Mas 6 meses tá sendo também um supply interessante. Em termos de varejo, né? A gente tá tendo também aumento ali do interesse, né? Por exemplo, how to buy Bitcoin. Então, é interessante que as pessoas ainda estão buscando especificamente esse tipo de termo, né? Ainda elas não sabem comprar, o que é um indicativo bem interessante pra gente. Aqui a gente consegue ver também essa questão desses holders, né? Então, especificamente ali que eu tinha falado, né? Dezembro, os holders tinham liquidado bastante, agora estão quase chegando no patamar ali de subida, né? De voltar a acumular, que eu acho que é um aspecto bem interessante. E aí aqui que é o gráfico novo, né? Que eu falei que eu tinha para apresentar para vocês. Por quê? Porque ele agrega vários indicadores, tá, gente? Então, ele agrega o MVRV que a gente viu, né? Ele agrega diversas médias móveis, ele agrega o Reserve Risk, vários indicadores que a gente já apresentou, né? Em outros vídeos, né? Em um único vídeo só, em um único gráfico só, né? E aí, quando todos esses indicadores, digamos, né, de forma agregada, eles superam um determinado patamar, né? E o patamar é aqui, mais ou menos, né? E aqui tem um número que eles consideram tipo 0,85, né? Desses patamares, a gente tem, digamos, um sinal de topo de ciclo, tá certo? E quando a gente tem aqui, com esse aqui abaixo de 0,7, é um sinal de fim de fundo de ciclo, né? Quando a gente agrega desses diversos indicadores aqui, a gente vê que ainda não chegou. Tá alto, né? Tá se animando, tá vendo? As coisas estão começando a se acelerar, mas ainda não. E aqui é interessante que teve uma grande queda, né? Então, por mais que os patamares de preço estejam super altos, os fundamentos, digamos assim, eles não estão tão esticados, o que é uma ótima notícia. Então, ainda não deu o alertinha, que olha que interessante, né? Que ele deu realmente o alertinha um pouco antes. Então, esse indicador eu também vou trazer pra gente acompanhar sempre. Não dá pra. Eu vou colocar aqui na nossa tabela, tá? Pra gente acompanhar com mais frequência. Eu vou até colocar. Que esse aqui é muito legal, né? Vou colocar ele até aqui. Então, deixa eu só pôr o link para que eu não esqueça. E é isso, gente. A gente vai fazendo junto. Eu vou adicionando gráficos. A gente vai melhorando esses acompanhamentos aqui com o tempo, tá certo? Então, isso eu acho que é um sinal bem interessante. E aqui, só pra gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do retail, tá? Deixa eu só ajustar aqui esse gráfico pra gente, né? Então, aqui é o interesse do retail, né? E ele é considerando aqui especificamente tem da atividade, né, desse retail na rede. E aqui especificamente, só um segundo. Aqui fiquei um pouco na dúvida, na verdade. Eu achei que isso aqui era o gráfico do Bitcoin, mas talvez não seja. E tá bem estranho, né? Porque isso aqui tá falando BNB, aqui tá falando XRP. Fiquei na dúvida, vamos ignorar esse gráfico aqui que não dá pra gente ter total certeza, mas eu sempre trago, né? Esse é um aspecto assim, eu sempre trago várias fontes, até do mesmo tipo, né, de dado pra gente contrabalancear as coisas, ter essa noção do tempo. Então, esse aqui é um gráfico que é para medir, digamos, a mesma coisa, né? Que é o interesse do retail. Né? E nesse caso, o retail, ele basicamente significa, né, aqueles investidores que estão movimentando entre 0 a 10K, digamos assim, né? O agregado da demanda de 30 dias desses investidores. E olha só que loucura, né? Esse gráfico, eu até falei pra vocês que ele se movia muito mais devagar antes, né? E agora ele tem se movido de uma forma muito, muito, muito intensa, assim. Então, tipo, às vezes a gente tá lá em cima e do nada cai muito rápido, né? Então, isso aqui a gente tem mostrado como as coisas têm se acelerado muito, 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 muito no mundo cripto.
Mas a boa notícia, né, é que nos patamares atuais de preço, né, isso aqui tá até o dia 20, basicamente, nos patamares atuais de preço, né, o interesse do retail tá super, 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 super baixo, né, que acho que é uma composição de tudo que a gente tem falado. Então, acho que assim, de forma geral, quando a gente olha para todos os nossos dados, né, ali da nossa tabela, né, como eles estão, aqui especificamente estão os que a gente viu hoje, né, depois eu vou completar tudo aqui pra gente acompanhar certinho todas as semanas, né, os indicadores de referência, o que a gente vê é que a rede não está mostrando nenhum sinal de superaquecimento, né, na verdade, ela tá mostrando um sinal até em alguns indicadores um pouco baixo, claro que em alguns indicadores já tá um pouquinho mais alto, né, mas no geral, assim, indicadores on-chain então, super, super, super bom. E o grande diferencial, né, em relação ao 100k de antes e 100k agora, como eu citei, é que o interesse do varejo, ele tá em baixa, com exceção especificamente ali daquele range de 1 mês, 3 meses, 6 meses também, mas nesse rangezinho ali, mas que é o maior range dos investidores de curto prazo. Ainda assim, e eu acho que o grande diferencial, assim, digno de nota, é que as baleias estão diminuindo completamente a pressão de venda dela, né? E quando a gente soma isso, a questão dos ETFs, né, os 33 ETFs listados, da entrada dos institucionais, de dados que eu tenho trazido para vocês em relação a Bitwise, dizendo, né, que praticamente 100%, 99%, né, dos investidores que realizaram o survey fizeram a alocação em 2024, disseram que vão aumentar ou manter a alocação em 2025. Nós temos empresas todos os dias comprando. Essas empresas estão comprando com uma preferência temporal provavelmente maior, né? Então, assim, as coisas têm estado muito diferentes, muito rápido, o mercado muito arriscado. Mas, em termos de fundamento, assim, parece bem bonito. Acho que é importante lembrar que isso não significa que a gente não possa ter super quedas, assim, de 30, 20% super rápidas, isso está acontecendo, eu acho que é esperado, né? Eu acho que nesse momento o mercado está aguardando, por exemplo, né, notícias ali interessantes em relação a o Trump, principalmente, né? Então, a gente tá aguardando para talvez ter um pumpzinho ali, né? Que vai levar a gente aqui a esse patamar dos $100 mil. Os 100k, né? Acho que tá se tornando uma resistênciazinha, né? Então, ó, o Bitcoin ter conseguido fazer isso aqui, ó. Isso aqui é lindíssimo, né? Porque basicamente a gente tá consolidando os $100 mil como um suporte, né? E aí a gente vai aqui buscar os $110 mil de uma forma muito mais resistente, né? Então, parece que tem muita coisa para acontecer, mas, né, a gente tem a reunião do Fed no final do mês, que dependendo de como for, pode, por exemplo, ser um catalisador para uma baixa, né? Essas baixas spikeadas, assim, que o negócio cai muito rápido, depois sobe muito rápido também. Então, aguardem volatilidade, tá? Aguardem volatilidade, porque isso, sim, vai acontecer, tenho certeza absoluta. Mas existe muita coisa, assim, interessante para fazer, então acho que a gente tem que pensar sempre também. Dá para se divertir com essas loucuras de memes, mas no longo prazo, né? Que é acumular o melhor ativo do mundo e único ativo da história da humanidade com um supply baixo e inflexível, que acho que é o nosso objetivo. Então, assim, tudo parece extremamente bem alinhado, né? Para que a gente tenha aí uma alta super interessante ainda em 2025, mas a gente vai acompanhar semanalmente, porque tudo pode mudar muito rapidamente. E se você tiver interesse, gostou, né? Da análise, considere então se tornar membro Tubarão, tá? Os vídeos exclusivos de análise, de acompanhamento, né? Inclusive para disponibilização da tabela, são especificamente para os membros Tubarão. Tem um membro, um estágio ali de só R$5, né? Que é só para apoio do canal. Não dão acesso a esses vídeos, né? Mas caso você tenha gostado, considere se tornar membro aí para todas as semanas acompanhar comigo os dados do mercado, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!